São 9 horas agora, pode deixar que até 9h30 está tudo resolvido. Em nome de Jesus. Amém? 2 João, versículo 1. Eu esqueci de falar o capítulo, né? Capítulo 2. É. 2 João, capítulo 2, versículo 1. Não tem capítulo 2, né, irmão? Versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Na verdade é 3 João, capítulo 2 de 3 João. Amém? Quem encontrou o capítulo 2 de 3 João fala amém. Ó, mentira, hein? 3 João só tem capítulo 1 também, irmão. Só tem um capítulo. 3 João, capítulo 1, versículo 1. Amém? Glória a Deus. O presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo por causa da verdade. Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde e que sejas bem-sucedido, que sejas próspero em tudo que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Pois senti extremo júbilo ao receber a visita de alguns irmãos que nos deram boas notícias sobre a tua fidelidade e de como segues caminhando na verdade. Ora, não tenho alegria maior do que esta, saber que os meus filhos estão andando na verdade. Espírito Santo, nós estamos diante da tua palavra. Pedimos a tua revelação, o discernimento, a compreensão de tudo que queres falar conosco. Fica à vontade em nosso meio. Não permita que nada roube a nossa atenção. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa palavra aqui, ela começa dizendo: o presbítero, o amado Gaio, a quem eu amo por causa da verdade. Se essa mensagem só servisse para Gaio, ela estaria na Bíblia? Não. Então por que essa mensagem está na Bíblia? É porque essa mensagem, quem é que inspirou a palavra de Deus? Quem é que inspirou a palavra de Deus? Essas palavras aqui são inspiradas por quem? Pelo Espírito Santo. Então essas palavras são palavras do Espírito Santo para nós, amém? Então olha só o que o Espírito Santo tem de expectativa ao nosso respeito. Versículo 2. Amado, o Espírito Santo ele está aqui falando aqui conosco. É por isso que a Beth fala tanto assim: amado, é porque ela é cheia do Espírito Santo. Aqui agora o Espírito Santo está falando igual a Beth. Ou é a Beth que fala igual ao Espírito Santo? É a Beth que fala igual ao Espírito Santo. Aí começa o versículo 2: amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde. Então a vontade de Deus é que nós tenhamos o quê? Boa saúde. Deus não te quer enfermo, querido. Deus não te quer doente. Você pode passar pela enfermidade, mas você vai crer que Ele já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, porque está escrito: nós vivemos pela palavra e não pelas circunstâncias. Nós vivemos pela palavra de Deus e não pela palavra do médico. E se a palavra de Deus fala que pelas feridas de Cristo nós fomos sarados, nós cremos que nós podemos até passar por um momento de enfermidade, mas nós seremos sarados em nome de Jesus. Amém? E Deus, Ele não quer apenas que nós tenhamos boa saúde, mas Ele também, ora na expectativa de que tenhas boa saúde e que sejas bem sucedido. Em outras traduções, que sejas próspero em tudo que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Deixa eu falar uma coisa aqui para você: a sua alma é próspera.
Você que tem fé no Senhor Jesus, a sua alma é uma alma próspera. Por quê? Porque o Espírito Santo faz morada na sua vida. Mas Ele também quer prosperar todas as coisas que você fizer, para a glória dEle. Ele quer que você seja próspero, para que você possa até mesmo abençoar outras pessoas. Eu não estou dizendo que quem está passando por sofrimento, luta e privação não pode abençoar outras pessoas, porque prosperidade não significa que você vai ser rico, mas prosperidade significa que você vai ser abençoado sempre na sua vida, quer seja com pouco, quer seja com muito. O que você tem vai servir para você viver de forma digna e ainda abençoar as outras pessoas que convivem com você, porque o Senhor, com 5 pães e 2 peixes, Ele é capaz de alimentar uma multidão, querido. O Senhor, com aquilo que Ele te deu, com aquilo que Ele te entregou, se você colocar nas mãos dEle e confiar que a sua prosperidade vem do Senhor, você não apenas vai voltar para sua casa com a cesta cheia, mas você também será uma fonte de bênção para a vida das pessoas que vão conviver com você. Amém? É por isso que Ele faz voto, para que Ele seja próspero. Agora, por que então que existem muitas pessoas que são prósperas na alma, no espírito, mas vivem uma vida miserável dentro da igreja? Por que existem pessoas que nasceram de novo, mas vivem na miséria? Ele vai falar aqui quem é que são. Por que existe o desejo de que Gaio e de que nós, porque essa palavra vem para nós, de que nós tenhamos boa saúde, sejamos prósperos? Por que vem esse desejo? Olha a explicação no versículo 3. Pois senti extremo júbilo ao receber a visita de alguns irmãos que nos deram boas notícias sobre a tua. Primeiro ponto, então, por que o Espírito Santo queria que Gaio quer que nós tenhamos uma boa saúde e sejamos próximos? Primeiro ponto, recebemos boas notícias sobre a tua fidelidade. Porque Gaio era um homem fiel. Porque Gaio era um homem que estava andando em fidelidade para com a palavra de Deus. E por que também? E de como segues caminhando na verdade. Aquele que caminha na verdade será próspero. Aquele que caminha na verdade será bem-aventurado, será bem-sucedido. A palavra do Salmo 1 fala: bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos escarnecedores, não se detém na roda dos pecadores. A palavra fala que esse homem que não anda, que não caminha, que não se assenta em meio aos escarnecedores, em meio aos pecadores, ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros, que sempre dará fruto, e tudo que ele fizer prosperará. Então o caminho da fidelidade, o caminho da verdade, vai atrair a bênção do Senhor sobre a nossa saúde e sobre as nossas finanças. O Senhor vai prosperar a obra das nossas mãos, quando andamos no caminho da fidelidade, no caminho da verdade. E o versículo 4 ele diz, por quê? Porque Deus se alegra em abençoar as pessoas que andam na verdade. Versículo 4: ora, não tenho alegria maior do que esta, saber que meus filhos estão andando na verdade. Queridos, e aí eu te pergunto, e quem é a verdade? João 14, versículo 6, Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então caminhar na verdade, pastor, como eu caminho na verdade? Estando em Cristo, vivendo em Cristo. E aí você vai ter boa saúde, e aí você vai ser próspero. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que Ele já levou sobre si as nossas enfermidades. Se você está em Cristo, as suas enfermidades foram para Ele, e a bênção dEle foi derramada sobre a sua vida. Gálatas 3, versículo 13 fala que Jesus se fez maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão repousasse sobre nós. Queridos, deixa eu te falar uma coisa, eu sempre bato nessa tecla. Deus, Ele não depende da sua fé para Ele ser quem Ele é. Você crendo ou não, Deus é o Todo-Poderoso. Agora, para Ele operar na sua vida, Ele depende da sua fé.
Porque lá em Nazaré Jesus não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade. Há pessoas que elas acreditam que elas nasceram para sofrer. Querido, deixa eu te falar uma coisa: sofrer pela causa do Evangelho é uma coisa, sofrer por ser um azarado na vida, sofrer porque tudo que ele faz dá errado, sofrer porque ele vive com espírito de miséria e de ruína é outra coisa completamente diferente. Porque quem anda na verdade, quem anda no caminho da fidelidade, ele vai falar como Paulo, ele vai falar: eu posso até sofrer, meu filho, eu sei ter fartura, eu sei ter escassez, eu sei ser humilhado, eu sei ser honrado, tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele fala que nessas coisas nós somos mais que vencedores. Querido, deixa eu te falar uma coisa, às vezes a gente dá ênfase, né? Paulo ele sabe ser humilhado, Paulo sabe ter escassez, mas ele também fala: eu também sei ter fartura, eu também sei ser honrado. A gente não pode esquecer o outro lado também. Então, queridos, quando a palavra de Deus aqui nos mostra que nós andamos na verdade, nós entendemos que Jesus Cristo é a verdade, e a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Tendo conhecimento da verdade é muito mais do que um conhecimento intelectual. Deus, ele é o quê? O que ele é nosso? O que Deus é nosso? Nosso Pai, querido. A palavra de Deus diz: todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Você acha que um pai, como que um pai quer ser conhecido pelo filho? Qual é o maior prazer do pai? Já pensou se o meu filho João Pedro, ele sabe quantos anos eu tenho, ele sabe meu nome todo, ele sabe do que eu gosto, mas ele sabe tudo isso porque ele estudou numa cartilha. Ele abriu, o meu pai, Diego Aguiar Lemos, é torcedor do Vasco. Aí ele começa lá a ler na cartilha. É assim que eu vou me alegrar dele me conhecer, lendo a cartilha. Como é que eu vou me alegrar dele me conhecer? Relacionamento, convivência. Ele me conhece porque ele me abraça, porque ele vem pro meu colo, porque ele se joga, ele sabe que eu vou segurar ele. Ele me conhece porque ele me cheira, eu cheiro ele me beija, eu beijo ele me abraça, eu abraço ele. Nós estamos todos juntos, agarrados. É assim que Deus quer ser conhecido por você. Deus quer ser conhecido por você com intimidade, não no intelectual. Não, eu não estou dizendo que você não deve estudar a Bíblia, mas eu estou dizendo que você tem intimidade com Deus. É muito melhor do que você saber sobre Deus. Você ouvir Deus falar com você, você falar com Deus, você ter um momento de comunhão, você ter respostas de oração, é muito melhor do que você apenas ter um conhecimento intelectual. Então, quando a Bíblia fala em conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele está falando de um conhecimento de relacionamento. E aí depois ele fala, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. E o versículo 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então existe uma liberdade que não é verdadeira. A liberdade verdadeira só vem por intermédio do Senhor. Quem é que te liberta, que te deixa verdadeiramente livre? Jesus. Amém? Jesus? Tem certeza? Amém. Tenha convicção, querido. Né? Glória a Deus. Então agora eu vou te falar rapidinho aqui 7 coisas das quais Cristo nos libertou. Amém? Vá comigo em 1 João no capítulo, só se eu voltar rapidinho, 1 João capítulo 3, versículo 5. 1 João capítulo 3, versículo 5. Amém? Diz assim, sabeis igualmente que ele se manifestou, Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. Nele não há pecado. Primeira coisa que Cristo se manifestou é para nos libertar, para tirar, para arrancar de nós os nossos pecados. E quando nós estamos nele, somos santificados, somos justificados, somos declarados justos. A melhor maneira de você e eu, de nós vivermos longe do pecado, sabe qual é? Perto de Jesus.
Quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E quanto mais nós nos aproximamos dEle, quanto mais nós nos achegamos junto ao trono da graça, mais força nós recebemos, mais graça nós recebemos para vivermos distantes do pecado. Eu não estou dizendo que você vai parar de pecar da noite para o dia e nunca mais vai pecar na sua vida, mas eu estou dizendo que a cada dia que você andar com Jesus, Ele vai te aperfeiçoando, Ele vai te tornando mais parecido com Ele. Mas Ele também se manifestou para nos libertar de outra coisa. Olha só o versículo 8, 1 João capítulo 3, versículo 8. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo. Aquele que vive praticando pecado, a Bíblia está dizendo que é do diabo. A pessoa, não é que a pessoa comete pecado esporadicamente, ela acha bonito viver no pecado. Ela acha bonito, por exemplo, viver num vício. Ela acha bonito viver na prostituição. Ela acha bonito viver na maledicência. Ela acha bonito viver xingando. Ela acha bonito viver na prática da imoralidade. Ela vive nessa prática. Essa pessoa, a Bíblia está dizendo que é do diabo. Mas Deus se manifestou para quê? Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Segunda coisa então, que Cristo nos liberta verdadeiramente das obras do diabo, das armadilhas do diabo. Obra nenhuma de feitiçaria, obra nenhuma de macumbaria, obra nenhuma do capeta que for tem poder contra a sua vida, porque se você está em Cristo, Cristo se manifestou para te libertar verdadeiramente de todas as obras do diabo. Para isso Cristo nos libertou, e verdadeiramente nós somos livres. Mas também tem a terceira situação aqui que Cristo nos libertou. 1 João capítulo 3, versículo 16 agora. Nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Nós vamos ler o 17 e 18 aqui também. Mas sabe do que Cristo nos liberta? Do egoísmo. O que é uma pessoa egoísta? É uma pessoa que só vive voltada para si. Ela acha que ela é o centro do universo. Ela só tem olhos para o próprio ventre. E Cristo Ele se manifestou. Deus é amor, a palavra fala que Deus é amor. E o versículo 16 diz: nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Ou seja, nós não vamos viver para nós, nós vamos fazer o bem para o próximo. Aí o versículo 17 e 18 vai ensinar o que é isso na prática. Se alguém possuir recursos materiais e observando o seu irmão passando necessidade e não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes em verdade. Então, uma pessoa que ama o próximo, como a Bíblia ensina, é uma pessoa que faz o bem, que pratica o bem, que estende a mão para o próximo. Então Cristo, Ele também se manifestou para nos libertar de todo egoísmo, onde nós não olhamos apenas para o individual, olhamos para o coletivo. Nós somos abençoados. Você vê que a mentalidade de Cristo é uma mentalidade coletiva. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe. Você vê que Jesus não ficou orando: ah, meu Pai, me dá o meu pão de cada dia, me ajuda. Ele sempre orou pelo nosso, porque a mentalidade de Cristo é uma mentalidade coletiva e não individualista. Uma pessoa individualista, ela termina sozinha. Uma pessoa que não sabe conviver com ninguém, que só pensa nela mesma, que é egoísta, ninguém tem prazer em conviver com ela. Uma pessoa individualista, ela se isola das demais pessoas, mas ela não entende que ela tem necessidade de se relacionar. E como eu sempre falo, porque se jogar ela sozinha numa ilha deserta, ela vai pegar uma bola e vai chamar de Wilson e vai começar a conversar com aquela bola. Porque nós somos seres relacionais. A própria palavra diz: não é bom que o homem
Ele se manifestou para nos libertar do egoísmo. Mas em 1 João, no capítulo 3, versículo 19, diz assim, a quarta situação que Cristo nos liberta, versículo 19: desta forma saberemos que somos da verdade, e acalmaremos o nosso coração na presença dele. Pois se o coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração, e Ele é conhecedor de tudo. Ou seja, Cristo se manifestou para nos libertar da nossa culpa. Porque se o seu coração te condena, o Senhor é maior do que o seu coração, e o sangue dele te justifica de todo pecado. Porque muitas vezes o problema não é o próximo nos perdoar, muitas vezes o problema somos nós que não nos perdoamos. Então, se o seu coração está te condenando, te acusando, libera a sua vida. Aceite que Cristo já levou sobre si os seus pecados e siga a sua vida em frente em nome de Jesus, porque Ele já te perdoou. Ele diz para você nessa noite: vai e não peques mais, siga a sua vida, eu te perdoo, eu tenho misericórdia, porque eu morri por você. Então Ele nos livra da culpa, Ele nos livra do remorso, Ele nos livra da acusação de Satanás, Ele nos livra também, quinta coisa, João 4, capítulo 4, versículo 4, diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são mundanos, por isso falam como quem pertence ao mundo, e o mundo os compreende. Nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos entende. É assim que reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do engano. Ou seja, o Senhor também nos liberta do mundo, e nós passamos a ser o povo de Deus. É por isso que as pessoas não entendem. As pessoas olham para você e falam: mas você só fala de Deus, mas você só quer saber de igreja. Você já foi lá de manhã, já tem que voltar de noite. Você acabou de sair do culto, você já está em casa lendo a Bíblia. Você já foi na igreja ontem e está trancado nesse quarto orando hoje. Você fica andando de madrugada pela casa com assombração, falando sozinho. Não, você está falando com Deus, querido. Então as pessoas não entendem, porque quem está no mundo fica preso aos valores do mundo, mas quem está em Cristo está vivendo os valores do céu. Então eu quero te falar que você não é doido. Para as pessoas você está falando sozinho. Para você e para Deus, você está vivendo na companhia do seu pai. Você está dando um cheirinho no seu pai de madrugada. Você está conversando com ele. Você está recebendo instruções vindas direto do céu. Então ele também nos liberta do mundo, e ele também nos liberta. Nós lemos aqui também no versículo 19 do capítulo 4, que nós lemos: versículo 17. Versículo 17 diz assim: dessa forma o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois assim como Ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. No amor não existe receio, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele se manifestou para te libertar do medo. Querido, você não tem que ter medo do seu pai. Você não tem que ter medo. Deus, Ele não está procurando uma forma de te condenar. Deus, Ele está procurando uma forma de te salvar. Ele está procurando uma forma de te aperfeiçoar. Ele não acorda no céu doido para te punir. Ele acorda no céu doido para te abençoar. Ele é o seu pai, querido. Jesus, Ele se manifestou para nos libertar do medo, para nos libertar do engano. Não deixe que o espírito de medo e de insegurança fique dominando e paralisando a sua vida. O medo nos paralisa, mas quem já recebeu do amor de Cristo, o medo foi lançado fora da vida dele. O perfeito amor lança fora todo medo. Você não é mais escravo do medo,
Você é filho de Deus. Tem um louvor que fala isso, né? Você é filho de Deus, não mais escravo do medo. E para nós terminarmos, João capítulo 5, versículo 4. João capítulo 5, versículo 4 diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. O que vence o mundo? O Senhor, Ele te liberta das derrotas que o mundo tenta lançar sobre a sua vida. O mundo tenta lançar palavras negativas contra você. O mundo tenta lançar palavras de acusação, palavras pessimistas contra mim, contra você, contra nós. O mundo, ele quer dizer: não tem esperança que as coisas vão mudar, porque não vão mudar. Não acha que tem jeito, não tem mais jeito. Não acha que vai dar certo, não vai dar mais certo. O mundo, ele lança uma expectativa de derrota, mas a palavra de Deus fala que nós temos uma coisa que nos faz vencer o mundo: é a nossa fé. Por isso não aceita nenhum tipo de decreto mundano. Não aceita, porque nós não vivemos por decretos do mundo, nós vivemos por decretos celestiais. Nós vivemos por aquilo que a Bíblia fala ao nosso respeito. Nós vivemos aqui nesse mundo não como cidadãos do mundo, nós vivemos aqui nesse mundo pela fé naquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que tudo é possível que crê. É por isso que Satanás faz de tudo para roubar a sua fé. É por isso que Satanás faz de tudo para que você não venha acreditar que Deus se importa com você, que Deus quer que você tenha boa saúde, que Deus quer que você não sofra mais, que Deus quer te abençoar, que Deus quer prosperar tudo que você faz, porque o mundo quer roubar a sua fé. O mundo quer roubar. É por isso tanta doutrina errada dentro da igreja, uma teologia errada, aonde as pessoas deturpam o que é prosperidade, mas por causa da deturpação do que é prosperidade, começa a teologia do sofrimento. Aí eu fico vendo gente às vezes que está vivendo lá, comendo todo dia água na torneira, e que fica falando: não, porque a gente tem que sofrer, porque a gente tem que sofrer. Então, meu filho, vende o que você tem e vai para a África. Engraçado que prega, mas está ali no bem bom, né? Querer sofrer na teoria é muito bom. Vai sim para a África, não vai para o Nordeste. Vai ser voluntário lá no Nordeste, então vai levar comida para os outros. Então, eu não estou dizendo que nós não devemos fazer isso, mas eu estou dizendo, meu filho, que em Cristo nós vamos ser prósperos sim, nós vamos ser abençoados sim, nós vamos alcançar lugares altos sim. Sabe por quê? Porque naquela época, sabe como é que eram as lâmpadas? Havia um lugar onde era colocado o azeite, e em cima era onde ligava o fogo, para que o fogo pudesse iluminar. E Jesus, ele falou: você não pode pegar uma lâmpada, imagina que tivesse uma lâmpada aqui em cima, e colocar debaixo da mesa. Por quê? Porque não vai fazer a diferença. Ninguém coloca uma lâmpada no chão porque não faz diferença. Ele disse que a lâmpada tem que ser colocada onde? Nos lugares altos, para poder iluminar toda a casa. O Senhor quer que o brilho que Ele lança sobre a sua vida ilumine o maior número de pessoas. Você sabe por que às vezes aqui no Brasil a gente tem um espírito, uma mentalidade, melhor dizendo, de miséria? Porque quando a gente estuda a origem do Brasil, e a origem da igreja evangélica no Brasil, você vê um espírito de miséria. Por exemplo, chegaram aqui os portugueses e encontraram os índios. Isso aqui é aula de história que todo mundo aqui já teve. E quando os portugueses encontraram os índios, os portugueses queriam fazer que os índios tivessem trabalhos forçados. E os índios, eles trabalham, mas eles trabalham para se sustentar, para comer e para dar comida para os filhos, para a família. Mas eles não queriam trabalhar em excesso como os portugueses queriam forçá-los. Então os índios se rebelaram. E aí, eles, para poderem povoar aqui o Brasil, eles pegaram e começaram a dar anistia para as pessoas que estavam presas em Portugal ou na Europa, e começaram a trazer os portugueses.
E chegaram aqui aqueles portugueses, às vezes da malandragem da Europa, que estavam com uma vida errada lá e vieram morar no Brasil. E eles vieram morar no Brasil e começaram a engravidar as índias, que estavam revoltadas. E aí não conseguia ter um trabalho efetivo. E aí começaram os navios negreiros trazerem os escravos que eram vendidos. E aí então chegaram os escravos também, que estavam vivendo em trabalho forçado e também estavam revoltados. E aí juntou índio revoltado com negro revoltado que veio da África e com a malandragem, e surgiu a gente. É por isso que cada um aqui tem uma cara. Um saiu louro, o outro saiu moreno, o outro saiu mais escurinho. É tudo brasileiro. Gente, como é que é a cara do brasileiro? É assim, ó, cada um tem uma cara. Cada um tem uma cara aqui, né? Você vê às vezes na mesma família, um com o narizinho fino, do cabelo, do cabelo mais liso, aí o outro já nasce com o nariz maior, o cabelo mais crespo, mas o que eles são? São irmãos. Da mesma família, por quê? Porque a nossa descendência é toda assim. Aí o outro alisa, o outro estica, aí o outro deixa crescer para cima, o outro puxa para baixo, e vai todo mundo embolado. Nós somos todo mundo igual, filho. Tudo da mesma raça. O brasileiro surgiu assim. Ah, porque minha descendência é italiana. Ah, não é que essa conversa não, velho. Tá tudo misturado aí, ó. Tá tudo misturado aí. Nós estamos tudo misturado. É por isso que nós somos o povo aí, que é um povo alegre, um povo feliz, que tem gente de tudo quanto é lugar aqui, e saiu a gente. Mas o brasileiro, então, aí quando juntou essa turma aqui, um padre, ele estava lendo a Bíblia, e ele resolveu, então, abandonar o catolicismo, que ele não concordava com algumas coisas, lendo a Bíblia, e ele começou a abraçar a fé protestante. E vieram às igrejas da Inglaterra e dos Estados Unidos e começaram a montar igrejas aqui no Brasil evangélicas, poucas. Então as igrejas evangélicas tudo era dado. Via aqui um inglês aqui, ele montava a igreja, trazia cadeira, ensinava, trazia terno, botava terno na turma toda, ia cantando os hinos, era tudo dado. Então, às vezes a gente vive numa mentalidade que a gente é coitadinho, eles têm que dar as coisas pra gente, dar esmola. A gente tem que se ajudar, a gente é a vítima. O americano, quando ele vende o filme que o americano exporta para nós é o Sylvester Stallone, o Stallone Cobra, policial, pá, bonitão, casa com a mocinha, é o Robocop, né, o policial do futuro. E os filmes que a gente vende para lá, Carandiru, Cidade de Deus, os nossos mocinhos. O que chegou mais perto de fazer uma vontade foi o Capitão Nascimento, que xinga do início ao fim, bate na cara dos outros, tortura, bota na sacola. O que chegou mais perto de ser um super-homem pra gente, por causa da mentalidade, querido. Mas a palavra de Deus fala que a palavra de Deus renova a nossa mente. Você não pode mais viver uma mentalidade de coitadinho, achando que as pessoas têm que fazer favor para você, porque Cristo ele é poderoso para te abençoar, para te prosperar, para que faça com que aonde você coloque as mãos prospere. Deus não quer te dar as coisas de graça, Ele quer abençoar a obra das suas mãos. Ele quer te tornar vitorioso naquilo que você vai fazer. Essa é a nossa herança. É sermos pessoas abençoadas, não porque a gente fica sentado esperando cair do céu, mas porque nós temos um Deus, e aonde nós colocamos as mãos, Ele prospera, Ele abençoa. Aonde nós plantamos dá fruto, aonde nós cavamos poços dá água, porque Deus abençoa a obra das nossas mãos. Não tenha mentalidade de vítima e coitadinho. Maior é aquele que está na sua vida do que aquele que está no mundo. Com Cristo na nossa vida nós somos imbatíveis. Entenda isso. A palavra fala que ninguém... O que Deus falou para Josué? Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ninguém nos dias da tua vida poderá te resistir. Querido, o Deus que foi com Moisés, o Deus que foi com Josué,
o Deus que foi com Davi, que não perdia uma batalha, o Deus que foi com aqueles homens que nós lemos todos os dias sobre eles, é o Deus que é contigo, é o Deus que está com você. Por isso eu quero te falar uma coisa: o Espírito Santo, Ele mora em você. Você já recebeu força e poder do alto para vencer o pecado. Você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo do medo, você não é mais escravo da insegurança, você não é mais escravo da miséria, porque Deus está contigo. Porque Deus está contigo. Tenha coragem, siga em frente, que Deus está contigo. Nós vamos orar então, se você puder estar de pé nesse momento. Aleluia.